Né? Eu quero ler uma mensagem nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Primeiros Reis, em nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4, versículo 29, que diz a respeito da sabedoria de Salomão. Amém? Amém? Amém. E diz assim: 1 Reis 4, 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etan, Ezaraita, e do que Emã, e Col, e Darda, filhos de Mol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. E também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce nas paredes. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E via de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra, que tinha ouvido da sua sabedoria. Eu quero novamente ler com a igreja, eu peço para a igreja ler comigo também, o versículo 33, que é o versículo tema da mensagem dessa noite, que ele diz assim: e também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o flor que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Amém? Altíssimo Deus, Senhor, em teu nome, meu Pai poderoso, nessa noite eu vos peço, meu Pai, Senhor, nos dê a tua palavra através do poder do Espírito Santo e fala conosco, meu Pai, pois a ti foi dado todo o poder no céu, na terra e no mar, Senhor, e assim, meu Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, irmãos. Irmãos, graças a Deus, né? A palavra do Senhor diz que ela se renova a cada manhã. Nós sabemos pela palavra de Deus quem foi Salomão, né? E nós vimos que Salomão, ele foi um homem de Deus muito sábio, porque a Bíblia diz que quando apareceu um anjo para Salomão e disse para ele: Salomão, pedes o que queres. Certamente se hoje, né, aparecesse um anjo e falasse, né, para alguém essa mesma palavra, certamente muita gente pediria muitas coisas, mas menos do que Salomão pediu. E Salomão, ele foi sábio, muito sábio diante de Deus. E ali o anjo, né, fazendo essa pergunta para Salomão, ele disse: olha, Senhor, está aí essa grande multidão, que o seu pai Davi já estava morto. Agora, Senhor, me dê sabedoria, para mim poder continuar guiando esse povo, ensinando a sua palavra para esse povo. Então eu te quero pedir sabedoria. E Deus respondeu para ele: olha, como tu não pediste a cabeça do seu inimigo, E como tu não pediste riqueza para ti,
eu te darei muita sabedoria e também darei riqueza. E a Bíblia conta que até mesmo uma rainha veio visitar ele para ver o que tinha no seu palácio, quanta riqueza e como é que aquele homem administrava tudo aquilo. Glória a Deus. E entre tudo isso, aqui nesse versículo 33, ele está mostrando algumas das coisas, né, que Salomão assim falou. E diz que ele falou a respeito, em nome do Senhor Jesus Cristo, das árvores. Ele falou dos animais, das aves, dos peixes e dos répteis. Mas nessa noite, nós vamos aprender um pouquinho do cedro. Então nós vamos, não é verdade, titular essa mensagem dessa noite, o crente como cedro. Eu não conheço, mas para os irmãos terem a noção do que é essa árvore de cedro. E o que é que Salomão falou a esse respeito? Por que essa árvore tem tanto valor? Porque, irmãos, essa árvore de cedro, pelo que diz a palavra, ela chega a crescer aproximadamente de altura 40 metros. De largura, ela chega aproximadamente 11 metros. Imagine 11 metros, vai daqui lá embaixo. Mas a comparação dessa árvore para nós, o interessante para a nossa vida espiritual, é que essa árvore, durante 3 anos aproximadamente, ela cresce para baixo. O crescimento dela é fazer raiz. O crescimento dela, durante 3 anos, sabe quanto que cresce para cima? Meio centímetro. Meio centímetro ela cresce para cima. Isso mostra, comparado a nós, essa árvore está crescendo por dentro. Ela está formando raiz. Ela está formando espaço, porque ela vai precisar ter raiz. Olha que coisa interessante. Está vendo? E aí ele continua dizendo a respeito dessa árvore, a grande comparação que tem essa árvore com o cristão. Nós precisamos disso também. Nós precisamos, na verdade, que Cristo cresça, mas nós cresçamos por dentro primeiro. Que o nosso interior cresça, não é? Não a parte externa. Nunca diga eu, sempre foi o Senhor. Essa árvore, ela leva mais ou menos essa faixa de tempo e ela vai crescendo por dentro. E ela por fora aparentemente parece que não cresceu nada. E ela vai formando raiz. E aqui nós vimos, irmão, nessa passagem, foi interessante que essa árvore, ela é tão interessante, que a madeira dela, ela é útil para fazer embarcações. A madeira dela é útil para instrumentos musicais. Glória a Deus. A madeira dela, disse Moisés, que servia para curar os leprosos. Quando estava com doentes de lepra. Antes de eu trazer essa mensagem, né? Eu fui procurar, tentar ver se eu conseguia ver uma árvore dessa. Porque ela é muitíssimo interessante. E a mensagem dessa noite, ela traz para nós uma experiência muito grande. Porque o salmista disse que o verdadeiro crente, ele florescerá como a palmeira e crescerá como a árvore como o cedro do Líbano.
Porque esse cedro do Líbano, o seu crescimento, embora não é grande, mas é constante. E assim tem que ser a vida do crente. O crente, quando aceita Jesus, o seu crescimento é um pouco lento. Ele vai crescendo aos poucos. Mas o seu crescimento está sendo sempre constante. Ele está sempre, quando ele está no caminho do Senhor, crescendo espiritualmente. E nós precisamos disso, desse crescimento. E o verdadeiro crente, irmão, é isso. Ele não cresce por fora, ele cresce por dentro. Por dentro dele que ele vai se crescer. E ele mostra, irmão, que essa árvore é tão interessante comparada a nós, que diz que as suas raízes, quando vai crescendo, algumas árvores chegam a chegar até a rocha. E quando chega na rocha, sabe o que acontece? A maioria das árvores, quando chega na rocha, ela para de crescer. Ela não tem força para crescer. Mas o cedro do Líbano não. Ele continua a crescer. Ele continua diante da rocha, aí formando ali, não é verdade? Um cordão umbilical, uma coisa maravilhosa, e se fortalecendo. E assim é o crente em Cristo Jesus. O crente em Cristo Jesus, ele não para de crescer. Pode ter luta, pode ter tribulação, pode ter perseguição, mas nada vai fazer ele parar de crescer se ele tiver aos pés de Cristo. Não tem barreira, como diz aquele hino. Não vai ter barreira. E essa árvore também não existe barreira. Não existe problema para essa árvore. E assim tem que ser o crente. O crente de verdade não tem barreira para ele. Não tem luta. Não tem problema. Porque ele pode dizer, como diz a palavra: eu tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, quando a gente tem uma fé verdadeira em Cristo Jesus, é coisa maravilhosa. Por isso que, continuando a história dessa árvore, ela conta para nós a palavra que é tão maravilhosa, que essa árvore ela chega a atingir. Não. A parte freática da terra, onde tem água, lá embaixo, as suas raízes. E ela fica independente da chuva. Ela não depende da chuva, porque as suas raízes estão lá no fundo. Glória a Deus. Isso mostra para nós que é como crente, que ele não depende de ajuda externa, ele depende de Deus. Glória a Deus. E essa árvore, ela não depende da chuva. Ah, se não chover, se não colocar água, ela vai morrer. Não, ela está com a sua raiz lá na água. A raiz dela está na água. Assim é o crente fundado na palavra de Deus. O crente forte, ele não depende de quem vai ser seu presidente. É verdade. Ele depende de Deus. Eu estou dependendo de Deus. A minha fonte é Jesus Cristo. A minha fonte se chama Jesus. E é isso que nós temos que ter, irmão. Viu? É isso que nós temos que confiar. A palavra de Deus diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Mas nós fazemos missão no nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Não é verdade? O que disse o salmista? Olha, eu fui moço, agora já estou velho, mas eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você tiver falta, o que diz? A Bíblia tem 2 versículos maravilhosos, né? Ela diz que é para a gente ir, fechar a nossa porta do nosso quarto, clama a Deus, em oculto, que Deus te abençoará publicamente.
necessidade. Não seja orgulhoso. Comunica para os irmãos: irmão, me ajuda aqui nisso. Irmão, me ajuda naquilo. E os irmãos vão te ajudar. E você não vai passar por isso. Por isso, irmão, essa árvore ela está pronta para aguentar calor e frio. E o crente tem que aguentar também luta, tribulação. Ele está pronto, ele está ali, pronto para isso. E é por isso, irmão, que Salomão falou dessa árvore. É por isso que Salomão disse dessa árvore a importância que ela é. E não pensam vocês que é fácil de encontrar, não, viu? Ela é muito bem preservada. E as suas raízes são exatamente enormes. São árvores de 100, 200 anos. São árvores de muitos anos, de muita duração. A palavra de Deus diz que Davi usou dessa árvore para poder fazer o templo, né? Mas é madeira, viu? É madeira. Pensa quando você pensa numa madeira que está pronta para aguentar o frio, o calor, a chuva, e você olha e faz para a gente. Eu sinto dó ali do cupim. O cupim só passa por cima. Não, aqui não tem jeito. Aqui tem a mão de Deus. Aqui foi Deus que fez. Aqui não tem como. Aqui não tem como nós entrar, não, viu? Aqui você só pode passar por cima. E assim é o crente. O crente ele tem que ser como esse cedro. Viu? O cedro ele mostra uma lição maravilhosíssima para nós. Aonde está falando para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós temos que crescer, mas crescer por dentro. Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse que as lutas, as aflições que nós temos, não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Isso quer dizer, irmãos, o que vocês passam hoje não dá nem para comparar com o que vocês vão ganhar amanhã. O que vocês vão ganhar amanhã não teria como. E é isso que nós temos que pensar. Então, irmão, vamos pegar esse exemplo dessa árvore do cedro. Vamos colocar na nossa vida. Vamos deixar Cristo crescer dentro de nós. Verdade. A Bíblia diz, né? Ainda que olhando a sua aparência externa, parece estar acabado, mas por seu interior ele está renovado, cheio da graça. Aleluia. Cheio do poder de Deus. E a sua convicção, ela tem que estar em Cristo. Eu estou convicto que o Senhor Jesus Cristo vai me dar vitória. E assim como o cedro, ele cresce ali por dentro, forma as suas raízes. Eu nem procurei saber, mas eu acho que deve ser um crime muito grande uma pessoa derrubar uma árvore dessa. Deve dar muito documento hoje, no dia de hoje, porque não é fácil. Mas eu creio, irmão, que essa lição vale a pena para nós. E que nós, na verdade, venha crescer dessa maneira. Que nós venha, em nome do Senhor Jesus Cristo, crescer. E não vamos ser como, aquele fariseu e o publicano. Porque ali nós vimos, aquele fariseu, ele queria auto se justificar. E ele ali dizia: olha, Senhor, eu não sou como esse publicano. Eu jejuo, eu dou minha esmola, E ele ali queria se auto-justificar diante de Deus. Enquanto o publicano olhou e disse: Senhor, me perdoa, porque eu sou um homem pecador. E aí que a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então, irmão, vamos procurar fazer com que o Espírito de Deus faça nós crescer, mas crescer espiritualmente. Amém? Amém. E essa mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo.